quando perguntamos sobre o que é salvação, para aqueles que ainda não a entendem, o que é salvação eterna? A salvação é fazer o bem, salvação é a gente mesmo que faz, salvação só Deus sabe, mais ninguém. Então as respostas são as mais variadas possíveis, entretanto, não corresponde ao que é salvação, porque o que é salvação está declarado pela palavra de Deus, está declarado pelo Senhor Jesus, e ele começa já a ensinar a partir de Marcos 16, versículo 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos já entender parte por parte. Ide por todo o mundo. É uma comissão, é uma ordem que o Senhor dá a todos os evangelistas, missionários, apóstolos. Ide por todo o mundo, todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Veja, ele diz a toda criatura. Ele não diz a todo filho. Por quê? Porque nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas. E é interessante, é importante que a gente saiba disso. E de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, porque tornam-se filhos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, e está escrito: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O Senhor dá o poder para que você venha para as Escrituras e aprenda como é ser filho de Deus e tornar-se então um filho de Deus. Mas voltando aqui a Marcos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho que a boa notícia, a boa nova. E que boa nova é essa? É que todos são pecadores, mas todos têm o direito de serem salvos. Todos são pecadores, porque está escrito que todos pecaram e destituídos, separados estão da graça de Deus. Mas Deus enviou Jesus para pagar o preço, para derramar o sangue, para fazer a nova aliança do Novo Testamento, para pagar os nossos pecados, para nos limpar de todas as iniquidades. Então Jesus veio, ele está dizendo, aquele que crê que é pecador e que necessita do meu sangue, portanto me recebe como Senhor e Salvador, ele será salvo. Então todos são pecadores, mas eu estou resolvendo o problema de todos eles que me receberem como Senhor e Salvador, que receber este ato na cruz que foi feito a seu favor, em seu favor, entendendo que você é pecador, entendendo que o sangue de Jesus é poderoso para lhe limpar de todos os seus pecados, você então compreende que a boa notícia, que é o Evangelho, ela traz justamente esta boa nova, que você como pecador não pode entrar nos céus, você como pecador não pode ser salvo, mas se você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então o sangue de Jesus lava por um processo, e esse processo, a primeira coisa é arrepender-se, depois é batizar-se, e depois ir se transformando, à medida que vai ouvindo o Evangelho, à medida que vai conhecendo a palavra de Deus. Nós vamos ver isso aqui e vamos continuar para que você compreenda o processo. Veja, arrependei-vos e convertei-vos, pois. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Os vossos pecados estão acesos. Quando você desce às águas do batismo, quando você se arrepende,
os seus pecados que estão escritos numa cédulas, que são contrárias ao pecador. Então esses pecados são apagados pelo sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que eles são cravados na cruz, todos os seus pecados. Está lá uma lista imensa. Na hora que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, na hora que você se dispõe a renunciar a si mesmo para servir ao Senhor, esses pecados são cravados na cruz do Calvário, na cruz que Jesus morreu. Então veja, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Pecado aceso, pecado escrito, são cédulas de afronta constante, contrária à sua paz, contrária à sua tranquilidade, contrária à sua vida vitoriosa. Não há vida vitoriosa no pecado, não tem como. Então, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Pecados apagados, aí sim, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Enquanto a pessoa é pecador, ela não tem a presença do Senhor nela. Ela é criatura de Deus, todos são criaturas. E de pregar o evangelho a toda criatura. Todos são criaturas, não, todos não são filhos, são criaturas. Como criaturas, elas recebem cuidados de Deus. Todos, o sol nasce para todos, o dia amanhece para todos. Quando Deus envia a chuva irriga a terra de todos, não existe uma separação. É bom que nós entendamos, entretanto, prerrogativas de filhos, de viver no reino, protegido por todos os lados, sem o mal poder lhe alcançar, sem o diabo lhe alcançar, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Então é somente quando se torna filho. Então venham assim os tempos do refrigério, tempos de descanso, tempos de paz, tempos de alegria, tempos de segurança, tempos de saúde, tempos de força, tempos de convicção, tempos de poder, tempos de força espiritual para vencer todo o inimigo no nome do Senhor Jesus. Consciência, entendimento, iluminação, luz. Vem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ele vem habitar dentro de você. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vem habitar dentro de você. Deus, através do Espírito Santo, vem habitar dentro de você. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. E como é isso? Como está aqui também em Atos 2, e Pedro estava pregando, Pedro estava fazendo um discurso aos judeus, eles se compungiram em seus corações, eles ficaram com o coração apertado e então perguntaram a Pedro, que faremos, varões irmãos? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? Que faremos, varões irmãos? Quando você com sinceridade diz, que faço para ser salvo? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, mais uma vez, ali era arrependei-vos e convertei-vos, aqui é arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Daí você entende que criança não é batizado, porque batismo é para perdão dos pecados. O batismo não é uma conversão, não é uma coisa que uma criança, que um bebê possa fazer. O batismo é para perdão dos pecados. Arrependei-vos e cada um de vós, dizendo Pedro, seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Convertei-vos, pois, e arrependei-vos, pois, e convertei-vos
para que sejam apagados os vossos pecados. Agora arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Pecado acesos, pecados escritos, não tem como a pessoa dizer sou salva e ser salva. Ela pode até dizer, mas não é salva. A salvação tem regras. Você vai num mercado, você vai no supermercado, pega o carrinho e sai colocando mercadoria, Ninguém lhe proíbe, ninguém chega lá perguntando por que você está fazendo isso. Então a pessoa pode dizer que é salva a vida inteira, ninguém vai proibir. Veja, ela vai passando, vai colocando lá no carrinho os seus produtos. Num determinado momento ela pega o carrinho e vai saindo por trás dos caixas, alguém vai parar. Ei, peraí, você não pode passar dessa forma. Por quê? Porque você tem que cumprir as regras. E quais são as regras? Você tem que passar pelos caixas, produto por produto, será contabilizado, será somado, e a soma total é o custo, é o preço que você tem que pagar para levar a mercadoria. É o preço, são as regras que você tem que pagar para ser salvo. Ora, se no mundo dos homens há tantas regras e o homem imperfeito que é, e nas regras de Deus, ou seja, e no universo de Deus, no reino de Deus, não é tudo a toque de caixa? Não é, meu irmão, não é, minha irmã. Então veja aqui, quando perguntaram o que faremos, varões e irmãos, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Para perdão dos pecados. Criancinha não tem pecado, é só consciente. Aquele que crê e for batizado, veja a sequência que Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Que crê que é pecador, que crê que necessita do sangue de Jesus, do perdão dos céus para poder ser salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Então aqui, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Lembra aqui em Atos 3 que ele disse: vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar dentro de você e você dele recebe o convencimento do que é pecado, do que é juízo, do que é julgamento, do que é justiça, do que é decisão, do que é palavra de Deus, palavra da salvação. Então você é parte da salvação. Você não é salvo porque está numa religião. A religião nenhuma salva e ela não prega a salvação bíblica, porque se você pregar, você vai deixar. Quando se é convertido, a primeira coisa que a pessoa deixa é justamente a religião, porque a religião ela leva por outra condução, traz Jesus para cá, mas não explica a conversão. Você tem que cumprir regras, sair justamente do mundo religioso para entrar no reino de Deus. De maneira nenhuma você vai ter entendimento se você continua no entendimento dos homens e não no entendimento de Deus. Veja, no 41, esses de Atos 2 foi 37 e 38, agora no 41 ele diz: de sorte, naquele dia foram batizados os que de bom grado receberam, acharam a palavra boa, agradável, acharam a palavra palatável, verdadeira. Veja, de sorte que foram batizados todos, não, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Não foram todos os que receberam de bom grado. Meu irmão, minha irmã,
se você não é salvo ainda, se você ainda não entregou a vida a Jesus, se você ainda não o recebeu, você terá que receber e passar por essas regras. Lembra a história do mercado? Lembra essa história alegórica que o Espírito Santo nos trouxe apenas para você entender? Você pode botar o que quiser no seu carrinho, mas não pode passar por trás dos caixas, tem que cumprir a regra, tem que passar naquele lugar, naquele corredorzinho ali do caixa, tirar produto por produto e ele somar produto por produto para que as regras sejam cumpridas. Na soma geral, o pagamento há um preço, há um preço. Veja, depois de tudo isso, nós temos que ir nos transformando. Por isso que o crente anda com a Bíblia debaixo do braço para não receber instruções de homens, mas receber instruções de Deus. O que o homem pregar tem que ir sendo conferido pela palavra, vai sendo conferido pela palavra. Veja o que ele diz aqui em Romanos 12:2, para que você, passando pelo processo da salvação, continue sendo transformado, porque a velha criatura ainda está em você. No 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo. É uma ordem, não tome a forma desse mundo, não tenha a mesma conformidade deste mundo, não se ajuste, não se alinhe a este mundo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforme-se completamente pelo novo entendimento, pelos novos pensamentos, por novamente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis, vá provar, vivenciar, usar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai viver na boa, na agradável e perfeita vontade de Deus 24 horas por dia, de todos os dias da sua vida. Não tem dia mal com o Senhor, não tem dia ruim com o Senhor. Pode até aparecer luta, mas você sabe já o resultado da luta. Eu vou vencer. E quando a luta aparece, é para você atravessar um trecho que lhe colocará, que Deus lhe colocará num lugar mais alto, mais aquinhoado, no lugar em que você será beneficiado, você será recompensado, galardoado. É isto, meu irmão. A salvação não é a gente que faz da forma da gente. A salvação não é só Deus que sabe, Ele sabe, mas nos ensinou para que nós passemos pelas suas regras e possamos levar o carrinho cheio de produtos para casa, produtos de benevolência, de bem que o Senhor tem para nós na salvação que já começa aqui na terra, e quando nós fecharmos os olhos, estaremos com Ele nos céus. Lembremos, Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas aí Ele diz: mas quem não crê será condenado. Veja, o Senhor dá o livre-arbítrio para a pessoa ser salvo, mas Ele diz também, se você não aceitar, se você não quiser as regras, você será condenado. Era como se a pessoa pegasse o carrinho e forçasse ir embora com ele, sem passar pelo caixa, terminaria sendo preso. Pense nisso. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, diante de Tua santa e maravilhosa presença, entro em oração, pedindo pela salvação deste irmão, pedindo pela salvação desta irmã, que ela compreenda, Pai amado, que tudo tem, Santo Deus, regras, tudo tem um preço. Ora, e o preço da salvação? O Senhor mesmo diz o que o homem não daria por sua salvação. Se ele entender tudo, ele dá tudo. E o Senhor está ensinando para, por tão pouco, recebermos a salvação. Basta recebermos o sacrifício do Senhor Jesus, entregarmos a vida a Ele, descermos as águas do batismo e agora vivermos em novidade de vida, aprendendo as Escrituras Sagradas, onde ensina as Escrituras, onde não há religião. A religião é uma parede que o homem criou
para que o outro não chegasse a Deus. Quando a pessoa se converte, deixa qualquer religião e vai viver só do Evangelho. Oh, meu Deus amado, e é tudo o Evangelho. Abençoe esse irmão, abençoe essa irmã com compreensão, com entendimento. Espírito Santo de Deus, vá ao coração dela, vá ao coração dele, para que compreendam. E numa decisão dele com o Senhor, buscar aquele sim, que é um servo do Senhor e que pode com ele fazer a oração da salvação. Depois descer as águas do batismo, buscar um homem de Deus, buscar um templo que pregue a palavra do Senhor. Você agora mesmo, meu irmão, se você se arrepende de todos os seus pecados, você, minha irmã, se conscientemente creu que é pecadora, que é pecador e que todos os pecados vivem em comichão na sua mente, lhe acusando, você pode receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida agora. Sou ministro do Evangelho, posso fazer a oração com você. Você pode dizer, Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu sou uma pecadora. Eu quero entregar a minha vida a Ti agora. Eu quero entregar a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados. Eu vou procurar agora um templo, uma igreja evangélica. Eu vou procurar um pastor, um ministro do Evangelho que pregue a palavra, Pai, somente a palavra, a palavra, a palavra pura. Ó Deus amado, essa pessoa pode entregar a vida ao Senhor agora. E eu sou ministro do Evangelho para poder orar por ela. Meu irmão, minha irmã, diga em alta voz, com o coração aberto, Senhor meu Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados que cometi, por omissão, por atitude, por palavras, por pensamentos. Ao longo da minha vida eu me arrependo, Senhor. E eu peço-te, entre em minha vida e eu entrego o meu ser completamente a Ti. Lava-me, Senhor, pois descerei as águas do batismo para sair em novidade de vida. Me arrependo de todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ensine a partir de agora, pelas Tuas Escrituras sagradas, como devo andar, como uma pessoa que tem agora a sua mente renovada pelo conhecimento da Tua palavra. Eu agora entrego a minha vida a Ti. Procurarei um lugar, uma igreja que pregue somente o Evangelho. Como se diz aí fora, a igreja evangélica, mas isso não é uma religião. É apenas um lugar onde um pregador que é submisso ao Senhor prega a palavra. Eu vou dizer a ele que entreguei a vida ao Senhor, eu quero descer as águas do batismo. Oh, Pai amado, então, em o nome de Cristo Jesus, eu rogo a Ti, Pai, por esta vida, que entregou todo o seu ser para não andar mais cambaleante, Santo Deus, neste mundo de pecado, mas lavada pelo sangue de Cristo Jesus, possa, Pai amado, engrandecer o reino de Deus com uma vida limpa que pode ser usada por Ti para ganhar outras almas para Cristo. Em nome de Jesus Cristo, tenha a liberdade em Cristo Jesus e viva livre de todos os pecados. Amém e amém.